Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. É dia de clássico, né, pessoal? Palmeiras de Santos, Santos e Palmeiras, primeiro jogo em casa aí, Palmeiras tem essa vantagem. Uma vantagem ou pode ser desvantagem. Primeiro jogo também fora poderia ser bom. Mas vamos ver aqui um debatezinho rapidamente, né, e as informações também do Palmeiras, como deve jogar Palmeiras e mais informações aí do nosso querido Verdão. Vou começar aqui com o Fernandinho e já a gente vê aí esse debate aí com o Sotaque, o Sport Center aí trazendo também aquele velho debate. Então, chega mais, vamos ao vídeo. O Palmeiras segue faturando. Olha só, vendeu o atacante Alan para o Manchester City, 40 milhões de euros. E agora o goleiro Kaique, que ainda nem estreou no profissional, foi vendido para o Sporting lá de Portugal. E agora, depois de todas essas vendas, quer faturar o Santos também no primeiro jogo decisivo desta fase da Copa do Brasil. Tudo pronto no Palmeiras para o primeiro jogo das quartas de final em casa contra o Santos, Copa do Brasil. Abel Ferreira comandou a última atividade aqui na academia de futebol, com dúvidas e um desfalque certo. O atacante Alan está sendo negociado com o Manchester City. O Palmeiras vai receber cerca de 240 milhões de reais, isso mesmo. E com isso, o atleta viaja esta semana para a Inglaterra e é desfalque certo para o jogo contra o Santos. O time titular será definido ainda nesta quarta-feira. Piquerez e Paulinho, mais uma vez, participaram de boa parte das atividades. O atacante ainda está em transição física. É difícil cravar os dois na lista de relacionados, mas o uruguaio, digamos assim, está um pouco à frente nesta questão. E o Palmeiras fez um anúncio, tem reforço chegando, na verdade já chegou. É o goleiro Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa. Ele chega para compor o elenco da Academia de Goleiros. Começou no Coritiba, se profissionalizou no Venezia da Itália e ganhou destaque recentemente na Portuguesa. E ainda sobre goleiros, Carlos Miguel falou sobre o clássico contra o Peixe. A gente está focado, a gente sabe que trabalhamos bem, trabalhamos muito bem sempre e estamos preparados. Vai ser um jogo difícil, a gente sabe, é um clássico, nenhum clássico é fácil. A gente temos que nos preparar mentalmente, concentrar no início ao fim para conseguir nesses primeiros 90 garantir uma vantagem dentro de casa para levar algo bom para lá também. E estas são as notícias do Palmeiras para o primeiro duelo contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, vamos falar primeiro da máquina de fazer dinheiro do Palmeiras. Você vê a venda do Alan, a venda do goleiro. Cara, o Palmeiras tem mais ou menos, eu não me lembro o número exato, são mais de 150 jogadores circulando pelo planeta que o time tem participação numa futura venda, se eles saírem do time que eles estão, além do percentual de formação que faz parte do regulamento da FIFA. É uma máquina de arrecadar dinheiro, tudo comandada por uma pessoa, João Paulo Sampaio. Desde que ele chegou, revolucionou todo esse sistema do Palmeiras, que durante muitos anos o Palmeiras, principalmente na gestão do Mustafa Contursi, bem lá atrás, não aproveitava os jogadores da base. Era muito difícil algum garoto da base ter oportunidade. Agora virou praticamente uma rotina o Palmeiras revelar, colocar no time de cima e o jogador ser aproveitado. Isso tem a ver também muito com o trabalho realizado do Abel Ferreira em sintonia com as categorias de formação do Palmeiras. Quanto ao time, Paulinho pode voltar, mas vai ficar no banco de reservas, um jogo para tentar resolver em casa, porque a volta vai ser na casa do adversário, vai ser lá na Vila Belmiro. E agora vamos falar de Copa do Brasil. Tem Clássico da Saudade, tem Palmeiras e Santos. Vamos saber como está a preparação das duas equipes para o jogo. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá duas novidades para o clássico contra o Santos, abrindo as quartas de final da Copa do Brasil.
Paulinho e Piquerez. Os dois treinaram durante a semana e ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Piquerez teve um edema muscular na coxa, ficou fora do jogo contra o Vasco, está recuperado, iniciou a semana treinando com o grupo e pode voltar à equipe. Mesma situação do Paulinho, mas o Paulinho está já há um bom tempo fora da equipe, não joga desde a partida contra o Atlético, final do mês passado. Ele teve uma contusão no tornozelo, ficou fora da partida contra o Vitória, tentou voltar contra o Fortaleza, aí teve uma lesão no músculo adutor da coxa. Dessa lesão, a recuperação de 20 dias, 3 semanas, já voltou a treinar, então também pode reforçar o Palmeiras no clássico contra o Santos. A dúvida na zaga, o Alexander Barbosa está com dores no pé, ele tem um trauma no pé e foi substituído no intervalo da partida contra o Vasco, saiu sentindo muitas dores, então é a dúvida do treinador para o confronto contra o Santos. Além da ausência de Alan, que vai para o Manchester City, o Palmeiras também não conta com o goleiro Kaique, negociado com o Sporting de Portugal. Por isso, o clube anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa. O goleiro de 28 anos rescindiu o contrato com a Lusa e assinou com o Palmeiras até o fim do ano. Bertinato chega sem custos e incorpora o grupo que disputa 3 títulos nesta temporada. Muito feliz, muito impressionado com esse primeiro contato, né? Uma estrutura maravilhosa, profissionais maravilhosos também, todo mundo muito receptivo, muito bacana, muito feliz com a minha chegada. E eu também estou muito feliz, muito honrado. Quando eu soube que o maior clube do Brasil veio atrás de mim, eu acho que qualquer jogador não tem outra reação a não ser ficar muito feliz, muito honrado. Então, muito contente de estar chegando aqui, de estar vestindo essa grande camisa. Estou muito ansioso para entrar em campo e para demonstrar tudo que eu tenho para demonstrar para o Palmeiras. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 9 anos sem perder para o Santos no Nubank Park, no seu estádio. Nesse período, são 12 jogos com 9 vitórias palmeirenses e 3 empates. Pelo menos por um breve período, some. Quanto o Palmeiras vai leve para esse confronto? Ele vai mais leve do que ele estava há uma semana. E num futebol brasileiro, onde os pequenos recortes são tratados como grandes períodos, isso acaba valendo muito. E a gente está acostumado a ver o time do Palmeiras render bem nesse tipo de contexto. E quando eu falo render bem, não é obrigatoriamente jogar bem, é se sair bem. Palmeiras costuma se sair bem nesse tipo de contexto. Mata-mata, um jogo em que pede muita competitividade, no momento de pressão da temporada. O Palmeiras costuma ir mais vezes bem do que mal nesse tipo de contexto. E ele é bastante superior ao Santos em relação ao que tem à disposição o seu treinador e em relação ao que de fato é o time, né? Porque há diferença entre o que o papel mostra e o que os times são. E o Palmeiras é melhor do que o Santos nos 2 tipos de análise. O que eu estou curioso é para ver por hora, pelo menos nesse primeiro momento, qual vai ser a saída que o Abel vai encontrar para o lugar do Alan, né, que já não joga mais pelo Palmeiras. Tem se falado em 2 possibilidades maiores, o Felipe Anderson e o Maurício. O caso do Maurício é engraçado porque o Maurício é um jogador canhoto e a gente vive uma era no futebol, diferentemente de antigamente, quando nós éramos apenas jovens. A era atual é jogadores que atuam pelos lados do campo jogam sempre com o pé invertido. É raro a gente ver o destro pela direita, o canhoto pela esquerda. Maurício é canhoto e sempre gostou no Inter, no Cruzeiro, no Inter, de sair da direita para o meio, porque ele bate muito bem na bola. Mas, para o azar dele, quando ele chegou no Palmeiras, tinha um tal de Estevão. E depois que o Estevão foi embora, tinha um tal de Alan. E os 2 ocupavam o lado direito do campo. Então, nunca sobrou para ele o lado que ele gosta de jogar. Mas conseguiu se virar do outro lado. Porque ele é bom jogador. Ele joga. Aliás, eu ia falar que ele jogava nas 3, né? Direita, esquerda, meio. Ele joga nas 4, porque até de atacante ele já jogou. Porque o Abel adaptou ele, tanto ele quanto o Ramon Sousa. Mas tem o Felipe Anderson. O Felipe Anderson permite ao Palmeiras jogar mais no modelo que o Palmeiras vem jogando, com 3 zagueiros. Sejam 3 zagueiros puros, seja o Giai como terceiro zagueiro. Porque o Felipe é capaz de fazer essa ala, embora ele não seja jogador de explosão, mas ele taticamente encaixa mais, como o Alan também encaixava, do que o Maurício. Para jogar com o Maurício, o time vai mais num 4-3-3, num 4-2-3-1 do que numa linha de 3. Então eu estou curioso para ver a partir de agora quais dessas 2 saídas o Abel vai encontrar para o lado direito do Palmeiras. Também se falou no John Arias, mas sinceramente eu acho que você deixar o Arias pela direita e não permitir que o Arias passeie pelo campo, você limita
tecnicamente, um dos melhores jogadores que o Palmeiras tem. Eu, no primeiro momento, iria de Felipe Anderson, embora tenha reticências em relação à regularidade dele. Mas o Abel tem essas opções e eu estou curioso a partir de amanhã para ver o que ele vai escolher e como aquilo que ele escolher vai impactar no jogo do Palmeiras. Porque eu vi mais John Arias mesmo para ser esse jogador. Veremos. A tua preferência é Felipe Anderson? Eu testaria primeiro o Felipe Anderson e aí deixaria Maurício talvez no banco, enfim, como peça de rotação. André, então aproveitando, eu queria que você falasse também qual a melhor opção, na tua opinião, que o Abel deve colocar na substituição do Alan. Eu concordo com o desenho do Gustavo pela manutenção do que vem sendo o sistema mais utilizado pelo Abel, com diferentes níveis de desempenho aí nos últimos tempos. Mas ontem a gente conversou a respeito de corrida pelo título do Campeonato Brasileiro, enfim, a temporada se afunilando também na Copa do Brasil e na Libertadores. E a virada do Palmeiras em termos de performance, de rendimento, pode ter acontecido já, né? Depois da classificação na Copa Libertadores fora de casa, contra um time que o Palmeiras não tinha conseguido vencer até agora nessa temporada, o mesmo time que ele vencia quase de olhos fechados, né, ao longo dos últimos anos. E isso pode ter liberado o time do Palmeiras daquilo que ele vinha carregando, as críticas, né, e as autocríticas que os jogadores fazem também, porque todo mundo sabe, como disse o Abel, que o Palmeiras podia jogar melhor, continua podendo jogar melhor, mas eu acho que talvez já tenha jogado melhor, em especial contra o Vasco, e as coisas podem estar tomando o rumo de novo. Eu acho que a manutenção do desenho do time é mais favorável agora, mesmo considerando todas as possibilidades de substituição do Alan, e independentemente da escolha feita pelo Abel, o Palmeiras vai continuar sendo um time melhor que o Santos. Então, assim, o problema desse confronto é a rivalidade, aquilo que acontece nesse tipo de jogo. O Palmeiras deve se classificar, isso é o normal, com qualquer escalação. Zupa, quando a gente tratou aqui agora, essa história do Alan, a gente está focando muito nos substitutos. Eu queria focar na saída, no peso, porque é o que você falou quando citou o Maurício, do esforço dele, da dificuldade em função dos caras que já ocuparam a posição e que saíram. O Palmeiras viveu a saída do Estevão, que me parece que quando saiu tinha um valor maior no contexto do Palmeiras do que o Alan, embora o Alan muito importante. É que o Estevão chegou um momento que ele era claramente a força de busca de todo mundo ali no ataque. Sim. Mas o peso do Alan, assim, quanto você acha que o Palmeiras pode levar algum tempo para jogar sem ele, sem sofrimento? Porque assim, embora o Palmeiras tenha jogadores para fazer o lado direito, e o próprio John Arias, o John Arias chegou no Fluminense como um jogador que atuava mais pela esquerda. Mas ele viveu o seu auge no Fluminense quando o Diniz o coloca pela direita. No time de 23 do Fluminense, era o Keno na esquerda e o Arias... É a melhor fase da carreira dele. E naquele time ele só ficava ali pela direita na hora que o juiz apitava a bola rolando, porque... o time do Fluminense era uma grande aglutinação nos setores da bola, então o Arias estava em todos os lugares. Mas para o Arias também ficou complicado jogar no seu lado predileto, porque tinha o Alan ali. A questão é que, embora o Palmeiras tenha jogadores para fazer esse lado direito, as características do Alan dentro do elenco, elas são únicas, né? E o Alan não é tão bom quanto o Estevão, mas ele tem características semelhantes, né? Os dois são pontas, dribladores, rabiscadores que bagunçam a linha defensiva adversária, muito fortes no 1 contra 1, que batem bem na bola. Tanto o Maurício quanto o John Arias, quanto eventualmente o Felipe Anderson, são jogadores diferentes, né? O Felipe é um cara mais tático, um meia, mais articulador, o Maurício é um cara mais rompedor, o Arias é um motorzinho, mas nenhum deles é um ponta que rabisca, né? Então, o Palmeiras não tem esse jogador, por hora, pelo menos no time de cima. Talvez tenha na base, talvez a fornada, daqui a pouco apita o forno, tá pronto, sai mais um, né? Mais um. Mas porque o Palmeiras é assim, ele vai formando jogadores craque, com muita qualidade. Então, acho que o impacto maior da saída do Alan é a característica, mais do que a qualidade. Eu acho o John Arias melhor que o Alan, por exemplo. Mas é questão da característica. E isso a gente vai ter que ver como é que esse time vai se equilibrar sem um jogador que tenta desequilibrar bastante o jogo no 1 contra 1 pelo lado do campo. Bom, pessoal, informar vocês aí, né? Eu jogo limpo vocês. O canal vai passar por mudanças, viu? Não vai... Hoje é o último dia que estamos trabalhando aí dessa forma aí, com notícia. Mudar o contexto do canal aí, porque
O YouTube faz mudança, né? E do jeito que a gente está trabalhando, o YouTube não está recompensando, né, a entrega do canal. Mesmo você assistindo por muito tempo, o YouTube é uma plataforma muito volátil, não dá para, sei lá, são coisas internas que eu não gosto de estar eu vou fazer mudanças, entendeu? Quem gostar, beleza, eu vou continuar falando do Palmeiras, certo? Mas vai ter outras, vai ser uma mudança editorial rápida. Só até agora aí, trouxe porque eu gosto de jogar limpo com vocês. E a provável escalação do Palmeiras aqui trazida pelo Gé, né? Paulinho e Piquerez treinaram, mas eu acho que vai ficar no banco, né? De repente, até o Paulinho. Vocês viram aí falando do Paulinho, né? Paulinho, que é um jogador que muita gente espera mais dele, né? Com a saída do ala agora, se ele se recuperar, ele pode jogar para aquele lado. Não na ala direita, né? Que pra mim, o Palmeiras jogar com dois zagueiros. E jogar como jogava. Aí você coloca o Paulinho na dele, todo mundo, cada um na sua. Mas de repente ele pode colocar o Maurício também, né? Que pé trocado, não sei. O Felipe Anderson aqui e Maurício, assim, o Felipe Anderson eu não acho que dá pra jogar na posição do ala, porque o Felipe Anderson não tem o mesmo comprometimento que o ala tinha. Ou Arias, ou na hora a Abel vai ver aí, cara. De repente pode dar alguém da base, né? Palmeiras não é bobo, né? E a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos é Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes, Barbosa, Maurício, Felipe Anderson, né? Maurício ou Felipe Anderson, um dos dois ali no lugar do ala. Marlon Freitas, Andrés Pereira, John Arias e Arthur. O Piquerez, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu colocaria aí poderia colocar até um zagueiro na posição. Não sei, de repente, jogar como joga sempre, né? Com dois zagueiros e dar mais liberdade até os volantes. O caso aí do Andrés Pereira, que teve uma injustiça com o Andrés, vai pegar do jogo de suspensão aí, beleza? O vídeo vai ser mais curto, mais objetivo. Tamo junto, abraço, se inscreva, deixa o seu like e até o próximo vídeo aí.